Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo e este é o canal Resenha Forense. Nós estamos num curso de processo penal e essa já é a aula 33. Que bênção! Aula 33. Aliás, uma boa notícia. A última de competência criminal. Ufa, chegamos lá. Bom, por favor, inscreva-se no canal, curta o vídeo, espalhe para seus amigos. Isso ajuda demais. Demais mesmo, assim. Se você puder fazer essa gentileza, eu já agradeço, tá? O curso é gratuito e, enfim, é a única ajuda que eu te peço, tá bom? Vamos adiante. Estamos na aula 33 e a gente vai para o item 3.7 do nosso material, cujo PDF gerado está no link na descrição do vídeo, tá? Esse link te leva para um grupo e esse grupo tem o PDF. Item 3.7, para que você possa se localizar. É só para zerar mesmo, tá? Disposições especiais acerca da competência criminal. Disposições especiais acerca da... A luz está tampando, mas enfim, acerca da competência criminal. Disposições especiais acerca da competência criminal. Só por desencargo de consciência. Não é uma parte tão importante, tão relevante para o dia a dia forense, mas eu vou mostrar. Artigos 88 a 91. Artigos 88 a 91 do Código de Processo Penal. E aí eu vou adotar uma estratégia assim. Ó, eu estou nos artigos 88 a 91 do CPP. Por economia de linguagem, eu não vou mais ficar falando, veja 88, veja 90. Não. Eu recomendo que você leia o trecho, mas eu vou enumerar todas as regras que a gente pode extrair dali aqui. Mesmo que seja redundante, mesmo que seja repetitivo, não custa nada. Mas não custa nada mesmo, né? Deixa eu ligar o vento aqui, que senão eu vou morrer. Vamos lá. Então, a síntese desse trecho legislativo seria a seguinte. Primeiro ponto. No processo, por crimes praticados fora do território brasileiro, no processo por crimes praticados, vou colocar assim, ó, fora do BR, fora do território brasileiro, BR. Então, no processo por crimes praticados fora do Brasil, vírgula, será competente o juízo da capital do Estado, será competente eu vou até trocar de cor para ficar mais didático. Juízo da capital do Estado eu vou colocar assim, ó, do E, tá? Do Estado, para ficar mais didático. O juízo da capital do Estado, onde houver por último residido o acusado. Onde houver por último residido o acusado. E se este nunca residiu no Brasil, e se o acusado, né, se este nunca residiu no Brasil, no território nacional, e se este nunca residiu no Brasil, vírgula, o juízo competente será o da capital da República. Aí, de novo, trocando a cor. O da capital da República, ou seja, juiz de Brasília, né?
Maravilha. Na verdade, essa regra já foi vista anteriormente. Eu me lembro que eu já mostrei isso aqui para vocês. Mesmo assim, é matéria dada, né? Outra regrinha. O crime cometido em qualquer embarcação nas águas territoriais brasileiras. Então, ó, crime. Vou colocar assim, ó, crime em embarcação. Crime em embarcação. Fica didático assim, né? Ó, crime em embarcação nas águas territoriais brasileiras. Acho que o azul até cai bem aqui, né? A didática. Se tivermos um crime cometido em qualquer embarcação nas águas territoriais brasileiras, então, ó, águas de território BR, nesse caso, diz o CPP o seguinte: será processado e julgado pela Justiça do primeiro porto brasileiro em que tocar a embarcação. Então, ó, Justiça do primeiro porto brasileiro, BR, primeiro porto brasileiro em que tocar a embarcação. Justiça do primeiro porto brasileiro em que tocar a embarcação. Após o crime. Vírgula, após o crime, né? Após o crime. E se a embarcação se afastar do Brasil, pela do último em que houver tocado. Então, ó. Então, a regra é Justiça do primeiro porto em que tocar a embarcação após o crime. Aí um asterisco. Se a afastar, e se afastar, a competência será do último, o juízo do último local em que houver tocado. Então vou colocar assim, ó, último local de toque. Último local de toque da embarcação, né? Acho que fica didático assim. Último local de toque da embarcação, certo? Mais uma regrinha. Crime cometido em qualquer embarcação nos rios e lagos fronteiriços. Então, ó, crime em embarcação, de novo, né, ó, sendo didático. Opa, caiu a canetinha aqui. Crime em embarcação, dessa vez, ó, em rios/lagos fronteiriços. Rios, lagos da fronteira, fronteiriços. Nesse caso, diz a lei, o crime será processado e julgado pela Justiça do primeiro porto brasileiro em que tocar a embarcação, mesmo critério aqui, ou quando se afastar do Brasil, pela do último em que houver tocado. Ó, de novo, isso aqui segue o mesmíssimo critério, né? Então, rigorosamente a mesma coisa. É o mesmo dispositivo, se eu não me engano. É que eu desmembro para facilitar a leitura. Mais um aqui, ó. Crime cometido a bordo de embarcação nacional ou em alto mar. Então, ó. Crime a bordo de embarcação. Crime cometido a bordo de embarcação nacional. Então, ó. BR. Crime cometido a bordo de embarcação nacional ou em alto mar. Ou em alto mar. Então aqui tem um ouzinho, né? Ó. Crime cometido a bordo de embarcação nacional
ou em alto mar. Como é que a gente resolve isso? Será processado e julgado pela justiça do primeiro porto em que tocar a embarcação após o crime. Mesma coisa. Ou quando se afastar do Brasil pela última em que houver tocado. Então, de novo, esse critério. Aí aqui eu gostaria de colocar uma OBS, né? Nesse caso de crime em embarcação nacional em alto mar, a competência será sempre da justiça brasileira, porque alto mar é território neutro. É o que diz Tourinho Filho. Então, ó, lembre-se disso. Alto mar é território neutro. O alto mar é território neutro. Então, tanto faz se foi na embarcação brasileira ou em alto mar, se julgado aqui, sempre se julgado aqui, tem interesse, né? Observada a logística internacional, etc, etc. A competência será sempre da justiça brasileira, porque o território do alto mar é neutro. É o que diz Tourinho Filho. Fernando da Costa Tourinho Filho. Certo? Avante. Temos mais outras lições aqui. Agora é crime cometido a bordo de aeronave, né? Bom, aqui um lembrete sobre o crime cometido a bordo de aeronave e de embarcação também. Vide uma determinada aula aqui do curso da competência da Justiça Federal nesses casos, né? Tem uma longa aula aqui bem interessante, explorando até o problema do balão. Lembrem? Não sei se vocês se lembram. Lembram-se? Enfim, vale a pena dar uma olhada naquela aula de novo. Não é a nossa missão aqui revisitar de novo aquele ponto, tá? Mais um então, ó, crime praticado a bordo de aeronave brasileira. Então, crime a bordo aeronave brasileira. Crime cometido a bordo de aeronave brasileira. E aqui, ó, dentro do espaço aéreo brasileiro ou em alto mar. Então, ó, dentro do espaço aéreo brasileiro ou em alto mar. Ou sobrevoando alto mar, né? Então aqui um ouzinho, né? Ou. Crime cometido a bordo de aeronave brasileira, dentro do espaço aéreo brasileiro ou em alto mar. Como é que é a competência nesse caso? O CPP diz: será processado e julgado o crime, né, pela justiça da comarca em cujo território se verificar o pouso após o crime. Então, ó, justiça da comarca em cujo território, justiça da comarca em cujo território se verificar o pouso após o crime. Interessante, né? Após o crime. Vejam que é após o crime. É o pouso após o crime. Tá? Ou pela comarca de onde houver partida a aeronave. Ou da comarca de onde partiu, ou pelo juiz da comarca de onde partiu a aeronave. Já já vou colocar uma observação do Tourinho Filho bastante didática aqui para entender esse caso, tá? Mais um. Crime cometido a bordo de aeronave estrangeira agora, ó. A bordo aeronave estrangeira. Não é a aeronave brasileira, estrangeira. O que a lei manda? Crime cometido a bordo de aeronave estrangeira dentro do espaço aéreo brasileiro, naturalmente. Senão a gente não tem
a soberania, a jurisdição. Dentro, espaço aéreo brasileiro. Crime praticado a bordo de aeronave estrangeira dentro do espaço aéreo brasileiro será processado e julgado pela Justiça da comarca em cujo território se verificar o pouso após o crime, ou pela da comarca de onde houver partida a aeronave. Mesmo critério. É o mesmo dispositivo a rigor, tá? Eu só estou facilitando e desmembrando as coisas. Certo? Sobre essa questão do crime cometido em espaço aéreo, eu queria mostrar aqui aquilo que eu já lhes adiantei, né? Que eu faria. Citando Fernando da Costa Tourinho Filho. Ele fala assim: imaginem o seguinte, se um avião decola do aeroporto de Lins, então ó, imaginem que isso aqui é o aeroporto de Lins, lá no estado de São Paulo. Imaginem que um avião decola de Lins, do aeroporto de Lins, e no seu interior ocorre um crime. Então, ó, o avião sai de Lins e, em voo, então, durante o voo, acontece um crime. Só para ser didático, tá, pessoal? Eu sei que a gente está só explicando leitura de lei seca, mas não custa nada. Então, Tourinho Filho dá esse exemplo. O avião sai de Lins e, durante o voo, é importante isso, há um crime. Ele pergunta, qual é o juízo competente? Ele fala assim, é preciso indagar. O avião seguiu direto para o exterior sem tocar em qualquer ponto do território nacional ou aterrissou em algum lugar do nosso território? Então, possibilidades. Ó, P1, possibilidade 1. Voo foi para o estrangeiro. Possibilidade 2, P2. O voo parou dentro do Brasil, dentro do BR. Então, a gente bifurca as possibilidades. Possibilidade 1, o voo foi para o estrangeiro. Possibilidade 2, o voo parou dentro do território nacional. Tourinho Filho ainda diz, ó, no primeiro caso, aqui, ó, se o voo foi para o estrangeiro, a competência será de Lins, São Paulo. E olha que interessante, o Tourinho Filho, é por isso que é bom ler doutrina. Lembra que eu falei que a competência nesse caso é federal? É crime a bordo de aeronave e tal? Vide a aula da Justiça Federal. Lins, eu acho que está atualizada a doutrina nesse ponto. Se não tiver, você só adapta, sabe? Aliás, fica a lição aí. Calma, não precisa ficar comprando doutrina atualizada. Olha aqui, ó, é só você pensar um pouco. É só você adaptar as coisas, ó. Digamos que ainda esteja certo isso aqui. O Tourinho Filho diz, olha, nesse primeiro caso, se o voo foi para o estrangeiro, a competência será de Lins, São Paulo, embora não seja sede de Justiça Federal. Porque Lins, a gente pensa em comarca, mas Lins integra a jurisdição dos juízes federais sediados em Marília. E o processo tramitará por Marília. Mas não é porque tem outro... Não, é porque na organização judiciária da Justiça Federal, a cidade de Lins está dentro da subseção judiciária, se não me engano, de Marília. Então, no caso 1, o critério é o de onde partiu. De onde partiu. A aeronave seguiu, por exemplo, para os Estados Unidos, eventualmente depois no processo de julgamento brasileiro, comarca de Marília, porque Marília integra, ou melhor, Lins integra a subseção judiciária ou a seção judiciária de Marília. Eu não sei qual é o linguajar da Justiça Federal agora, tá? Perante um dos juízes federais, naturalmente você tem distribuição, etc, etc. Agora, se o avião aterrissa, ele diz, se o avião aterrasse em uma cidade de Roraima, por exemplo, o processo tramitaria perante o juiz federal que exercesse jurisdição sobre a cidade onde ocorresse a aterragem. Então, se o voo continuou e parou dentro do Brasil, o foro competente será
o juiz federal que presta jurisdição na cidade de pouso. Didático, hein? Na cidade de pouso. É isso aí. É isso aí. Bem didático. Gostei. Então, tá aí, ó, explicando a lei com um exemplo. Aí alguém, e para fechar, se nada do que eu mostrei aqui, da aula inteira não deu certo, adivinha só. Só resta um caminho. A prevenção. Aí a prevenção é o critério que salva todo mundo, né? Mas isso se nada do que eu já mostrei até aqui deu certo. Aí é só a prevenção mesmo. Tá? Só para fechar a aula de hoje, eu queria lhes falar de um instituto. Assim, eu não vou aprofundar tanto, mas eu acho que convém pelo menos ventilá-lo aqui nas aulas, tá? Não é a minha área. Se eu falar bobagem, por favor, corrijam-me aí nos comentários. Envolve uma questão de direito do mar, ou seja, o direito marítimo. Evidentemente não é algo que eu entendo muito. Aliás, não entendo muita coisa. Não entendo muita coisa, isso que eu quis dizer. Mas tem um instituto importante chamado Passagem Inocente. Passagem Inocente. Sobre a qual eu quero tecer poucas considerações, tá? Só para mostrar que existe isso aqui. Quem fala disso é o Fernando da Costa Tourinho Filho. Citando os comentários do grande Hélio Tornaghi, o Tourinho Filho salienta que este processualista, o Hélio Tornaghi, há muito tempo defendeu que se devia adotar a prática franco-italiana de considerar as naves como território do Estado cujo pavilhão conduzem, sempre que os atos nela ocorridos não tenham relevância para o Estado em cujas águas ou em cujo espaço aéreo estejam. Então já dá para entender a ideia. O que é passagem inocente? O Brasil está aqui, certo? E na sua costa, digamos que um avião parta da Argentina e passa pela costa brasileira para pousar lá para cima, lá no México. Dando um exemplo. Esse avião, esse voo civil acontece todo dia. E digamos que haja um crime, que nem seja um crime contra a vida, um crime patrimonial dentro desse avião. Esquece direito penal material agora, tá? Lei penal no espaço e tal. Vamos abstrair, vamos pensar na questão processual e vamos pensar no direito das gentes, no direito natural mesmo. O Brasil inteiro não está nem aí com o que está acontecendo aqui. A princípio ele não está nem aí. Não afeta a nossa segurança, não invade sem autorização o espaço aéreo brasileiro, obedece às regras da aviação civil. Por que a gente vai ter competência para julgar um negócio que não está nem aí, que a gente não está nem aí mesmo, assim? Não tem relevância prática nenhuma para a gente. Um voo que sai de Buenos Aires e pousa na cidade do México. Não interessa para a gente. Então o Hélio Tornaghi já defendia, olha, pensemos no pavilhão, na regra do pavilhão, quer dizer, o avião argentino, a Argentina que se resolva, ou o México nesse caso, enfim. E isso acabou sendo absorvido, essa ideia realmente, essa prática, esse costume, o direito internacional é cheio de costumes. Esse costume acabou sendo absorvido em 4 convenções sobre o direito do mar. Então, ó, convenções sobre o direito do mar. Se vocês abrirem os documentos brasileiros que citam isso aí, vocês vão falar, vocês vão ver que falam, que eles falam em 4 convenções sobre direito do mar, que aconteceu em Genebra, em 19 de abril de 1958. Isso aqui ocorre em Genebra, tanto que alguns falam Convenção de Genebra, de abril de 1958. O Brasil absorve essa ideia no nosso decreto legislativo 45 de 1968. E vocês vão notar que dentro desse diploma legislativo consta a ideia da passagem inocente. Tem lá a passagem inocente. É um interessante instituto, é legal, é interessante. E esse documento diz, os navios de todos os estados, ribeirinhos ou não do mar, eu dei o exemplo do voo, mas pode ser, imagina um cruzeiro que fica passando aqui na frente da costa brasileira. Os navios de todos os estados, ribeirinhos ou não do alto mar, gozam do direito de passagem inocente no mar territorial. É mais ou menos assim, ó,
Eu não encho o seu saco, você não enche o meu. É bem isso, na verdade. Tanto que um dos requisitos da passagem inocente, enquanto Instituto de Direito Internacional, é a ideia de respeito à segurança interna e à paz do país. Ó, se acontecer lá, what happens there, dies there. É mais ou menos isso, tá? A consequência disso seria a seguinte. Na hipótese, e diz o Dourinho Filho, na hipótese de ocorrer um crime a bordo de um navio que esteja singrando, esse é o verbo, singrando em nossos mares, sem tocar em qualquer dos nossos portos após o crime, somente será aplicada a lei penal brasileira se a infração apresentar reflexo no território pátrio. Então, a ideia é que, ocorrendo um crime, ainda que em mar territorial brasileiro, esse crime só vai ser de competência, eventualmente, criminal de um juiz brasileiro se isso realmente resvalar em algum interesse nacional. Essa é a ideia. Esse raciocínio hoje é reforçado pela nossa lei federal, claro, 8.617 de 1993. Para quem tiver interesse, Lei Federal 8617 de 1993, seu artigo 3º. Ele diz assim, ó: é reconhecido aos navios de todas as nacionalidades o direito de passagem inocente no mar territorial brasileiro. Então, navios de todas, nem vou anotar, todas as nacionalidades. Parágrafo 1º. A passagem será considerada inocente desde que não seja prejudicial à paz, à boa ordem e à segurança do Brasil, devendo ser contínua e rápida. Então, ó, é o que eu desenhei aqui para vocês. Aí a gente pode até acrescentar, tem que ser contínua e tem que ser rápida. Claro, claro. Né? É um navio que passa todo dia e leva, sei lá, tantas horas. Não entendo nada de mar, enfim. Mas ele não fica tanto tempo parado, sabe? É mais ou menos isso. Parágrafo 2º. A passagem inocente poderá compreender o parar e o fundear, mas apenas na medida em que tais procedimentos constituem incidentes comuns de navegação ou sejam impostos por motivo de força ou de dificuldade grave, ou tenham o fim de prestar auxílio a pessoas, a navios ou aeronaves em perigo ou em dificuldade grave. Ó. Tem que ser contínuo, tem que ser rápido, tem que observar o bom senso típico do direito internacional. Né? Parágrafo 3º. Os navios estrangeiros no mar territorial brasileiro estarão sujeitos aos regulamentos estabelecidos pelo governo brasileiro. Óbvio, é soberania nacional, no mar territorial brasileiro, enfim. A rigor, esse instituto, a passagem inocente, é algo próprio do direito penal material. Alguns, se vocês pegarem a doutrina brasileira penal, de direito penal mesmo, e estudarem lei penal no espaço, vocês vão notar que alguns autores falam disso, tá? Isso aqui tem mais relevância para o direito penal material, na verdade, para identificar a eficácia da lei penal no espaço, né? Tanto é assim que um processualista, o Norberto Avena, diz o seguinte: a exceção à aplicação do princípio da territorialidade no direito penal é a passagem inocente. Em síntese, diz Norberto Avena, a passagem inocente é um instituto jurídico próprio do direito internacional marítimo, e também do direito penal, eu acrescento, e permite a uma embarcação de propriedade privada de qualquer nacionalidade o direito de atravessar o território de uma nação com a condição de não ameaçar e nem perturbar a paz, a boa ordem e a segurança do Estado costeiro. Esse instituto aplicado ao direito penal permite que crimes cometidos a bordo de... crimes cometidos dentro de navio estrangeiro de passagem pelo país não sejam julgados pela lei do país em trânsito. Mas vejam, o julgamento pela lei do país tem muito mais a ver com teoria do delito e, portanto, com a lei penal material, né? Enfim, desde que não afetem um bem jurídico nacional. Tá claro, né? Acho que deu para entender. Não é o ofício meu aqui deste humilde curso de processo penal, aprofundar em questões do direito internacional, mas para quem estuda aí, sei lá, para algum cargo da Marinha que envolva direito marítimo, eu acho que é bom se aprofundar nessas questões aí. Um abraço, eu estou muito feliz. Aliás, na próxima aula a gente começa um assunto novo, a gente vai para as disposições preliminares, né? Disposições preliminares. Disposições preliminares do Código de Processo Penal. A gente vai falar de lei processual penal no tempo, lei processual penal no espaço,
e assim vai, tá? Muito obrigado pela paciência de sempre, curtam o vídeo, indiquem o Resenha Forense para seus amigos, enfim, ajudem-nos, ou melhor, ajudem-me, e isso vai fortalecer o nosso trabalho. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.